Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo num material bem interessante, né? São trechos de um estudo bíblico online. Ele foca no tabernáculo do Antigo Testamento e tenta conectar isso assim com o sacrifício de Cristo e a ceia do Senhor. Tudo baseado na fonte que a gente analisou. Isso mesmo. A fonte é uma transmissão, o nome é Revelado, o segredo do tabernáculo e o verdadeiro sacrifício de Cristo. E ela mergulha fundo, né? Fala de adoração, alianças, transformação espiritual. A nossa missão aqui é tentar extrair as ideias principais que eles apresentam ali. Legal, vamos lá então. Para começar, essa ideia do tabernáculo. Pelo que entendi, o estudo usa Hebreus 8.5, né? Para dizer que o tabernáculo aqui na Terra, com seus rituais, eles eram tipo uma figura e sombra. É isso? Exatamente, figura e sombra das coisas celestiais. Eles até usam o termo grego, latrel, para falar desse serviço, dessa adoração. Mas a ideia central é essa, era um símbolo, apontava para algo maior, algo que ainda estava por vir. Entendi. Sombra versus realidade. Sim, e essa tensão é chave no material todo, porque ele faz um contraste bem claro, sabe? Entre aqueles rituais que não paravam da antiga aliança. Sacrifícios de animais, ofertas, essas coisas. Isso, e o sacrifício de Cristo, que foi único na nova aliança. Citam até Hebreus 9, versículo 9 e o capítulo 10, versículos 1 e 2, para argumentar que aqueles sacrifícios antigos, na verdade, não conseguiam limpar a consciência de quem participava. Não resolviam a questão interna, entende? Ah, certo. E aí que o material detalha mais o sacrifício de Cristo, imagino. Como que eles descrevem essa superioridade, principalmente pensando nessa questão da consciência que você falou. Então, o estudo se apoia bastante em Hebreus 9,14. A explicação que dão é que Cristo, agindo pelo Espírito Eterno, se ofereceu sem mácula, ou seja, perfeito, sem pecado algum. Sem mancha. Exato. E esse ato específico, segundo eles, é o que realmente tem o poder de purificar a nossa consciência do que chamam de obras mortas. Obras mortas, o que seriam? É, tipo, ações que não têm fruto espiritual, sabe? Que não levam a nada com Deus. E essa purificação é o que permite, então, que a pessoa possa servir ao Deus vivo. Eles dão uma ênfase interessante na dualidade de Cristo, o Espírito Eterno, a parte divina, oferecendo a parte humana sem defeito. Entendi. Faz sentido. E essa purificação da consciência, então, não é o fim da linha, né? Não, não. É mais um ponto de partida para outra coisa. É bem isso. O material conecta essa purificação direto com uma transformação por dentro. A ideia que defendem é que os crentes passam a ser o templo do Espírito Santo, um tabernáculo vivo, podemos dizer. Um templo vivo. Interessante. Sim, e isso, claro, traz uma responsabilidade, né? Uma necessidade de continuar crescendo, de se alimentar do pão da vida, que eles identificam como Cristo, e também de lutar contra o que chamam de incircuncisão da carne. Que seriam as más inclinações, os desejos errados. Exato, as tendências humanas que não agradam a Deus. E essa luta, segundo o estudo, só é vencida com a força do Espírito Santo. Eles até mencionam testemunhos sobre a importância de praticar isso no dia a dia, sabe? De não ter preguiça espiritual para estudar e aplicar essas coisas. E essa ideia de uma fé que é vivida por dentro, ela parece contrastar bastante com outra coisa que o material também toca, que é a religiosidade só de fachada, né? Sem dúvida. O estudo lembra da crítica forte de Jesus aos líderes religiosos da época. Aqueles que eram, assim, muito certinhos por fora, mas por dentro estavam longe do ideal. Lembro disso. E eles trazem até um exemplo mais moderno. Descrevem um músico de rock famoso, chamam ele de Príncipe das Trevas. Ah, sei de quem devem estar falando. Pois é, que dizia acreditar em Deus, assim, de forma genérica, mas a imagem pública dele era totalmente outra. O estudo usa isso para quê? Para diferenciar mesmo. Diferenciar o que exatamente? A adoração que é genuína, em espírito e em verdade, daquela que é só aparência, só declaração superficial. O material faz um alerta sério sobre o joio, né? Os falsos crentes misturados ali no meio,
e também sobre o perigo da gente desfocar, sabe? Começar a se preocupar mais com coisa terrena, política, dinheiro, do que com a salvação e o crescimento espiritual. É um chamado para a gente olhar para o coração mesmo. Entendi. Então, todo esse percurso, da sombra para a realidade, da purificação para a transformação interna, como que isso tudo se amarra, segundo o estudo, com as práticas dos crentes hoje? Olha, o argumento principal é que essa adoração verdadeira e essa transformação só se tornaram possíveis por causa da obra de Cristo. Ele tornou aqueles rituais antigos, externos, ilimitados, obsoletos, e isso leva ao ponto final que eles abordam, a ceia do Senhor. A ceia. Sim, ela é apresentada ali como um memorial, um momento para lembrar do corpo e do sangue de Cristo, para se conectar com essa realidade espiritual que ele conquistou. A transmissão original até termina com orações baseadas lá em Efésios, Tessalonicenses, pedindo sabedoria espiritual, revelação, amor, perseverança, proteção. Ok. Então, resumindo o que a gente viu. Exploramos a visão da fonte sobre o tabernáculo como um símbolo, né? A transição daqueles rituais antigos para o sacrifício de Cristo, que eles veem como eficaz, a importância de purificar a consciência e essa ideia do crente ser um templo vivo que precisa crescer sempre. E sempre com esse contraste, o que é interno versus o que é só externo. Exatamente. E um ponto forte que o material repete é que, para entender essas camadas todas, não basta só o conhecimento na cabeça ou seguir ritos. Precisa de discernimento espiritual mesmo, para viver uma fé que começa dentro da gente. Fica então uma reflexão, né? O estudo bate muito nessa tecla da diferença entre a aparência religiosa e a realidade espiritual que acontece por dentro. Se a gente pensar fora do contexto religioso, será que essa lente, essa tentativa de diferenciar o externo do interno, poderia ser útil para a gente analisar outras coisas na vida? Sei lá, discursos, promessas, até as intenções por trás das ações?